Não foi uma tarde de domingo legal para o Flamengo. Teve 2 jogadores expulsos, perdeu para o Bahia e perdeu junto a liderança do Brasileirão. Rogério Ceni contra o Flamengo, seja pelo São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza ou Bahia, o resultado era sempre o mesmo. E deu Flamengo! Sofre Rogério! Tá na cara o sofrimento. 16 derrotas seguidas. Acabou a escrita. Na Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni tinha 11 desfalques. A missão era difícil. Aí o Danilo tratou logo de ajudar. Expulso Danilo! Expulso Danilo! O Samuel Lino também colaborou. A cascaeta pro Lino, defendeu o Ronaldo! Aí o Bahia aproveitou. William José abriu o placar. Gol do Bahia! Explode a Fonte Nova, William José! No segundo tempo, o Bahia chegou a ampliar com Michel Araújo, mas estava impedido. O Felipe Luiz apostou no Alacian para tentar mudar o cenário do jogo. E ele mudou, mas não do jeito que o Felipe esperava. No intervalo de 10 minutos, tomou um amarelo por reclamação e depois... Expulso o Alacian. Expulso o Alacian. 2 amarelos para ele, ele está expulso. Um jogador importante para mim no plantel, já demonstrou a qualidade que ele tem, mas a verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Foram só 11 minutos em campo, então, para ele. Flamengo com 2 a menos. Mesmo assim, o Léo Ortiz teve a chance de empatar no finalzinho. Não deu, e a festa foi toda do Bahia. Fico contente, primeiro, por vencer. Segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada. Já pro Flamengo... Temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos. O campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final. Ok, eu continuo questionando por que do Ayrton Lucas está na frente do Vinha. Eu acho que vocês vão me dar razão depois do que vocês assistiram hoje, depois do que eu vou falar sobre o Ayrton Lucas. Achei uma escalação, enfim, não estava errada, achei coerente da parte do Felipe Luiz, botou o Pedro de volta, enfim, eu queria ver mais o Luiz Araújo em campo, mas vamos lá, escalação ok. Só que, aos 12 minutos, a estratégia do Flamengo iria ter que mudar totalmente, porque aos 12 minutos do primeiro tempo, o Danilo, que é um jogador extremamente experiente, jogador de Copa do Mundo, seleção, nível Europa, ele cometeu uma falta totalmente desnecessária, levantando o pé, acertando o rosto do jogador Thiago do Bahia. Uma expulsão extremamente justa, cartão vermelho direto, não teve nem resenha. E ele ainda teve a cara de pau de reclamar. Eu não sei como ele teve a cara de pau de reclamar, porque foi uma expulsão extremamente justa. E aí vem o primeiro erro do Felipe Luiz, na minha concepção, tá? Não sou dono da verdade, mas na hora que ele botou o Cleiton, na hora eu falei, por que o Cleiton? Aí eu fui olhar os números do Cleiton. O Cleiton tem 6 jogos na temporada. Ele não entrava em campo desde o dia 27 de julho, sendo que ele ficou 3 minutos em campo na ocasião. A última partida dele, que ele ficou 90 minutos, e antes desse 27 de julho ele foi entrar em campo apenas no dia 5 de fevereiro, que foi contra a Portuguesa ainda no Campeonato Carioca. De lá para cá ele não jogou. Ele colocou o Cleiton, mas Vene, ele vai colocar quem? Primeiro, não se libera o Iago, que é um baita zagueiro do Sub-20, jogador com um potencial absurdo para jogar aquele Mundial mequetrefe da seleção, que inclusive a seleção passou vexame também, foi eliminada na fase de grupos. Você liberar o Iago e continuar com o Cleiton, um jogador que não vai nem ficar no Flamengo ano que vem,
já é um erro. Aí o Cleiton foi acionado hoje, mas Vene, ele não tinha o Iago no banco, ele iria colocar quem? Colocasse o Vinha. O Vinha sabe fazer essa função de zagueiro. Ele já fez isso no Palmeiras, ele fazia isso no Campeonato Italiano, ele já fez isso na seleção uruguaia. E por falar em Vinha, o que explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha? Foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Felipe Luiz, vou repetir. Foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Nada explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha. Nada. Nada, nada, nada. Vocês não têm uma justificativa sequer para me fazer ficar convencido e mudar de ideia de que o Ayrton Lucas tem que jogar na frente do Vinha. Ainda mais depois da atuação de hoje. O Ayrton Lucas foi o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de... Inclusive, o erro do Danilo na expulsão foi muito por conta do erro da marcação do Ayrton Lucas. Isso precisa ser dito. E outra, o que aconteceu? Aí vem. Eu sabia que isso ia acontecer. É óbvio que aos 44 minutos do primeiro tempo, o Bahia iria aproveitar esse tipo de situação. O Cleiton simplesmente dormiu no lance, deu um mole absurdo, bobeou, falta de ritmo total. O jogador, o atacante adversário, William José, que vive uma fase horrível, a torcida do Bahia vive criticando ele, roubou a bola do Cleiton, finalizou, gol. Só que nesse mesmo lance, Ortiz e o Ayrton Lucas viraram o rosto e o corpo na hora do chute do adversário. Gol deles. Mas antes do gol do Bahia, teve um gol que o Samuel Lino perdeu, que nenhum jogador tem que perder, não é porque ele foi comprado por 22 milhões de euros, não é porque ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, é porque ele é jogador do Flamengo, atacante, ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se ele tivesse feito aquele gol, a história poderia ter sido diferente, mas o Si não entra em campo. E aí vem o segundo tempo. No intervalo do jogo, Felipe Luiz promoveu 3 mudanças de uma vez só, tá? Saíram De La Cruz, Carrascal e Samuel Lino. Entraram Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Pois é. Correria, pressão, mas não era noite para o Flamengo. Coletivamente falando, o time atuou muito mal. Individualmente falando, os jogadores estavam mal, não estavam vivendo uma boa fase. Depois ele colocou o Alacian. O Alacian conseguiu ficar 11 minutos em campo e o Juvenil levou 2 cartões e foi expulso em 11 minutos. E ele entrou... Gente, ele tem que entender que pilha, estava com pilha, com vontade, não significa que isso é certo. É óbvio que isso vai atrapalhar e está atrapalhando. A expulsão dele foi extremamente correta. Os 2 cartões. E ele ainda teve a cara de pau, como o Danilo, de ficar reclamando e atrasando ainda mais o jogo e atrapalhando ainda mais o Flamengo. Não é possível que o jogador tenha tanta falta de inteligência assim. Não é possível. Ah, mas ele é jovem, mas ele já está no time profissional, gente. Quando ele decidiu contra o Chelsea, todo mundo elogiou. E agora não pode criticar? Tem que criticar sim, faz parte do processo. Eu achei que ele já tivesse aprendido naquela, quase que eu falo, naquela bobeada contra o Atlético Mineiro, na disputa de pênalti. Mas não aprendeu, não. Entrou hoje cheio de marra, achando que pilha ganha jogo. Pilha não ganha jogo, não, Alacian. Aprenda. Aprenda. Você é jovem, ainda pode aprender. Põe isso na sua cabeça. Para com essa teoria. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Fla do Povo. E hoje a notícia é daquelas que fazem o coração do torcedor bater mais forte. O Flamengo está prestes a anunciar o retorno de um jogador que marcou época e fez história com o manto sagrado. Everton Ribeiro está muito próximo de voltar ao Mengão, e as negociações já estão em fase final. O craque, atualmente no Bahia, não vive um momento feliz por lá, e demonstrou o desejo de retornar ao clube onde viveu seus melhores dias.
conquistou títulos importantes e criou uma relação de amor e respeito com a torcida rubro-negra. Pessoas próximas ao jogador confirmam que ele está empolgado com a possibilidade de voltar ao Rio e vestir novamente a camisa do clube que o consagrou algo fundamental para as competições que o Flamengo encara ao longo da temporada. Sua versatilidade tática é outro ponto que agrada à diretoria, podendo atuar como armador central, meia aberto ou até em funções mais recuadas, ajudando na construção ofensiva e mantendo o controle do ritmo do jogo. Dentro do elenco, Everton é visto como uma liderança positiva, alguém que pode ajudar no desenvolvimento dos mais jovens e fortalecer o espírito coletivo do grupo. Nas redes sociais, a torcida já demonstra enorme empolgação com a notícia, muitos pedem o anúncio oficial e relembram os momentos marcantes vividos com ele em campo, os títulos conquistados, as assistências precisas e o talento que encantou o Maracanã. O acordo está bem encaminhado e deve ser oficializado nos próximos dias, faltando apenas ajustes contratuais para que o craque volte a vestir o manto. A expectativa é que ele se apresente o quanto antes e já participe das atividades com o grupo. O Flamengo segue mostrando sua força fora de campo, trazendo de volta jogadores que realmente entendem o significado de vestir essa camisa pesada e de representar milhões de torcedores. Everton Ribeiro chega com sede de novas conquistas e com a ambição de viver mais momentos de glória com o Mengão, e a nação já se prepara para lotar o Maracanã e receber de braços abertos o retorno de um verdadeiro ídolo. Então o torcedor segura a emoção, porque o craque está voltando para casa, e o Flamengo promete seguir forte em busca de mais títulos, mais vitórias e mais história para contar. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí se você também está feliz com a volta de Everton Ribeiro, porque o Mengão está mais vivo do que nunca. Tamo junto e saudações rubro-negras.